João capítulo 10, verso 22 até o versículo de número 29. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Até aqui, até o versículo 29, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra em nossos corações. Amém. Então, o título da nossa aula, hoje, complementando, e nós iniciamos há 15 dias, é uma pergunta que a gente está tentando dar resposta. Que pergunta é? A pergunta é bem básica, é bem direta. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Essa pergunta, meus irmãos, essa pergunta, minhas irmãs, de certa forma, divide, e a gente observou isso, o cristianismo ou os cristãos. Por quê? Porque, de um lado, existem aquelas pessoas que creem que Cristo morreu por todos completamente, muito embora ele não garanta em si a salvação dessas pessoas. É uma visão, é um entendimento, e nesse caso, a morte de Cristo, ela apenas possibilitou a salvação, apenas possibilitou a salvação. É um grupo, é uma forma de pensar, vamos assim dizer. Por outro lado, existem aquelas pessoas que creem que Cristo ele morreu por um número específico, por um número determinado de pessoas. E para esse grupo, Cristo ele morreu para de fato garantir, não possibilitar, mas garantir a sua respectiva salvação. Então, basicamente, quando a gente trabalha a extensão, o alcance da morte de Jesus Cristo, nós vamos nos deparar pelo menos com esses dois grupos. O primeiro deles, repito, aqueles que creem que Cristo apenas possibilitou a salvação, é que nós chamamos de arminianos, vamos assim dizer, e o segundo grupo que diz que Cristo de fato ele garantiu efetivamente a salvação de um povo específico, de um povo delimitado, e aí nós chamamos de calvinistas, vamos assim dizer. E aí, só para poder contextualizar, dentro dos nossos documentos confessionais, a gente segue, vamos assim dizer, essa segunda linha de pensamento que nós estamos defendendo aqui ao longo desses estudos. Então, na última aula que nós tivemos, há 15 dias, a gente trabalhou o primeiro ponto da lição que os irmãos têm aí em suas mãos. E o que é que trata esse primeiro ponto? Evidências bíblicas da expiação limitada. Porque, em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, minhas irmãs, é essa doutrina em si que nós estamos defendendo através desse estudo. Aquilo que nós chamamos de expiação limitada. Que Cristo, ele morreu, e ele morreu especificamente por um grupo definido de pessoas, e que em morrendo por esse grupo específico de pessoas, Cristo de fato garantiu a salvação delas. Então, por limitado, a gente não pode entender que a potencialidade do sangue de Jesus Cristo, ela tem um poder limitado de não alcançar todas as pessoas. Não. Cristo, o poder do seu sangue, Cristo, o poder do seu sacrifício, é capaz de salvar a todos. Porém, aprove a Deus salvar um grupo específico de pessoas. Então, dentro do primeiro ponto, a gente procurou ver justamente isso. Algumas evidências bíblicas, alguns textos bíblicos que confirmam esse ponto, confirmam essa realidade.
E a gente começou a ver desde o Antigo Testamento, sobretudo considerando a profecia de Isaías 53, que trata justamente acerca do servo sofredor. Então, em todo aquele relato que nós temos, sobretudo entre os versículos 8 e 12, ou 8 a 12, o profeta Isaías, ele mostra que o servo sofredor, o Messias, iria morrer, não por todas as pessoas, mas por muitos, conforme ele mesmo diz, apontando justamente para esse fato, apontando justamente para essa realidade. Então, a título de Antigo Testamento, a gente pegou esse exemplo. Contudo, a gente não parou no Antigo Testamento, a gente seguiu dentro desse ensinamento que nós estamos considerando, naquilo que nos ensina o Novo Testamento. E a gente começou a ver, a partir dos episódios relacionados ao nascimento de Jesus Cristo, que a sua missão não seria para morrer por todos completamente, mas morrer especificamente pelo seu povo. Tanto é que quando José, ele em sonho tem a visão do anjo acerca das instruções do nome da criança que deveria ser dado, o anjo disse: e lhe porás o nome de Jesus, e haver salvação. E ele explica a razão: porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então Cristo, ele fala isso, por exemplo, na instituição da Santa Ceia, lá em Mateus capítulo 26, que o seu sangue seria vertido em favor de muitos, em favor de muitos. E aí a gente viu sobretudo o ensinamento do evangelista João, aqui em João capítulo 10, mostrando que Cristo de fato tem algumas ovelhas, e essas ovelhas, elas vão ser objeto do seu sacrifício, e conforme Cristo aqui nos ensina, jamais essas ovelhas perecerão. A gente observou também a oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, quando Cristo, ele roga, não pelas pessoas do mundo inteiro, mas roga somente pelos seus discípulos, não só os discípulos que estavam ali presencialmente com Jesus Cristo, mas os discípulos que no futuro viriam crer, incluindo assim a cada um de nós. Então veja, a obra de se sacrificar é específica para um grupo específico, a obra de intercessão também é específica para um grupo específico. Então, foram algumas evidências bíblicas que nós tratamos na última aula. E o que é que a gente vai fazer hoje, meus irmãos? O que é que a gente vai fazer hoje, minhas irmãs? A gente vai trabalhar o segundo ponto, vamos assim dizer, da nossa lição. E qual é esse segundo ponto da nossa lição? Objeções à expiação limitada. Por quê? Porque quando a gente chega e fala, por quê? Porque quando a gente chega e diz que Cristo morreu especificamente por um grupo específico de pessoas, alguns vão retrucar dizendo: sim, mas não há textos que nos ensinam que Cristo morreu pelo mundo inteiro? Não há textos que nos ensinam que Cristo morreu por todos os homens? Não há texto que nos ensina que Deus deseja a salvação de todos? Então, como é que a gente vai fazer para poder equacionar esse problema? A gente vai partir de um exercício correto de interpretação das Escrituras, de entendimento das Escrituras Sagradas. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Porque existe uma regra básica para podermos interpretar a palavra de Deus. Quando a gente estuda lá no seminário, tem uma disciplina, na verdade são duas matérias em uma só, né? Nós chamamos hermenêutica, tem a parte 1, tem a parte 2. E o que é isso? É a ciência da interpretação. Em outros ramos, você também tem essa mesma disciplina. No direito também tem, né? A hermenêutica do direito. Mas nesse caso, a gente trabalha especificamente a hermenêutica da palavra de Deus, ou seja, princípios para nós interpretarmos a própria palavra, as Escrituras Sagradas. E qual é o princípio básico para nós entendermos a palavra do Senhor? Que a Bíblia, ela se explica a si mesma. A Bíblia, ela se explica a si mesma. Então, a gente lê o texto e o próprio texto nos dá a interpretação acerca dele. Se não, a gente lê o contexto imediatamente anterior, posteriormente, o texto, aquilo que vem na sequência. Enfim, a própria Bíblia, ela vai se interpretar. Então, a gente vai seguir nesse pressuposto, na consideração desses textos, para que assim a gente possa interpretá-los corretamente, e ao interpretá-los corretamente, a gente poder de fato concluir que Cristo morreu especificamente pelos eleitos, e que esses textos que muitas vezes são levantados, infelizmente eles são levantados porque eles não são interpretados corretamente. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, vai ser esse o nosso conteúdo na manhã de hoje.
Contudo, antes da gente seguir na consideração da lição propriamente dita, dentro dessa revisão e palavra inicial, eu queria saber dos irmãos, ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, alguma consideração que você queira fazer que não entendeu nessa parte introdutória, para que a partir disso a gente possa seguir? Se não, se ficou tudo entendido, tudo compreendido, a gente vai começar a trabalhar a nossa lição de hoje. Podemos seguir no estudo da nossa lição? Podemos? Então vamos lá. Ponto 2. Objeções à expiação limitada. Meus irmãos, minhas irmãs, em geral, se levanta uma série de objeções. A quê? A ideia de que Cristo morreu apenas por seu povo, pelo seu povo. Se argumenta que há textos na Bíblia que ensinam que, em primeiro lugar, Cristo morreu por todo mundo. E quais são esses textos? Eu coloquei pelo menos 3 deles aqui. João 3,16, João 1,29 e a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. O texto de João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Sabe de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, Deus amou o mundo inteiro. Aí quando você vai lá para João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus em um determinado momento, ele chega e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando você vai para 1 João, capítulo 2, versículo 2, você vai observar que o apóstolo João diz que Cristo ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Vamos olhar essa passagem? Essa é menos conhecida. Abra aí, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 2. João 2:2. 2:1-2. Vou pegar do 1 só para a gente entender o que Cristo está falando. Cristo não, no caso João, desculpa. Todos abriram? Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que a gente tem aqui na palavra do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é esse Jesus Cristo? Versículo 2. Ele é a propiciação, aquela pessoa que nos cobre, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, algumas pessoas se deparam com essas passagens e diz, né, no caso dessas pessoas, olha aí, não é dito que Cristo morreu por todo mundo? Não é dito que Cristo morreu pelo mundo inteiro? Como é que a gente explica então que ele morreu por um grupo específico de pessoas? Vamos lá. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos entender que a palavra mundo na Bíblia, ela assume várias conotações, ela assume vários significados. Eu coloquei pelo menos 3 significados da mesma palavra mundo, de acordo com aquilo que ela aparece na Bíblia. E é interessante porque eu coloquei 3 significados da palavra mundo, de acordo com aquilo que o próprio João ele escreve. Veja que quando as pessoas argumentam que Cristo morreu por todo mundo, elas vão pegar esses 3 textos. João 3,16, João 29, 1 João 2,2, e veja que esses textos eles têm em comum que eles foram escritos pelo apóstolo João. Então, quando a gente vai ver os escritos do apóstolo João, a gente vai observar que ele escreve muitas vezes a palavra mundo, e em cada versículo existe um significado específico da palavra mundo, não necessariamente significando todas as pessoas completamente, todas as pessoas totalmente do mundo. Veja só, em primeiro lugar, João, ele usa a palavra mundo, mostrando o mundo como um lugar de habitação. Esse mundo físico que nós estamos, esse mundo físico no qual nós vivemos. Então, muitas vezes, João usa a palavra mundo para significar justamente isso, essa esfera de existência que nós temos aqui, essa esfera de existência que nós temos agora. Se não, vejamos, abram aí, por favor,
Evangelho de João, capítulo 17. Olha que eu vou pegar o mesmo autor, viu? Tudo que ele falou para ficar mais fácil. Tentando resumir e também facilitar a nossa compreensão. Olha só, João 17, versículo 15. Ele vai usar a palavra mundo aqui, extraído das próprias palavras de Jesus Cristo. E mundo aqui vai ser mundo no sentido físico. Não vai ser mundo no sentido de todas as pessoas, completa e totalmente. Na oração sacerdotal. Olha só, João 17, versículo 15. João 17, versículo 15. Diz o seguinte, ó. Não peço que o tire de onde? Esse mundo aqui significa o quê? Todas as pessoas? Todas as pessoas completamente? Não, significa o quê? O mundo físico, esse mundo que nós existimos. Então, veja que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, essa palavra está se referindo a quê nesse contexto? Então você percebe claramente que o mundo aqui é mundo físico. Cristo disse, não peço que os tire do mundo, desse mundo físico, e sim que os guarde do mal. Em segundo lugar, João usa a palavra mundo significando sistema de valor. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? Sistema de valor. É aquilo que as pessoas prezam, é aquilo que as pessoas valorizam. Então, quando você vai para as pessoas que estão no mundo, elas estão dentro de um sistema que valoriza as coisas de quê? Da carne, o vício, os pecados, as iniquidades. Então, por isso que a gente chega e diz, né? Fulano de tal está no mundo. No mundo todos nós estamos, né? Mas quando a pessoa chega e fala isso, ela está dizendo que aquela pessoa específica está no mundo porque ela está perdida, ela está andando contra os valores dessa terra, dessa vida, desobedecendo a Deus, contrariando a sua palavra. Então é nesse sentido que a gente chega e diz que algumas pessoas elas são mundanas. Não é isso? Não é dessa forma que a gente usa a palavra mundano também, ou mundo, né? Fulano está no mundo, estava na igreja, mas agora está no mundo. No mundo todos nós estamos, no sentido físico. Mas quando a gente fala isso, a gente está dizendo que ela está no mundo no sentido de sistema de valor, daquilo que ela pensa, daquilo que ela quer, daquilo que ela faz. Ou seja, a sua vida está voltada não para Deus, mas para as coisas desta vida, o pecado, a iniquidade e assim sucessivamente. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. João usa muito a palavra mundo, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mundo está se referindo a quê nesse texto? A quê nesse versículo? Então a gente tem que ter justamente essa atenção um pouco redobrada nesse sentido. Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 15. João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, mundo aqui, sistema de valor, pensamento contrário a Deus, pensamento contrário à sua palavra. Então, mundo em João 17 e 15, é o mundo em que nós habitamos. Mundo, aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15, é sistema de valor. Então, veja que o significado da palavra mundo vai se alterando de acordo com o contexto em que essa palavra é utilizada. E, por fim, mundo significando muitas pessoas. Não todas as pessoas, mas muitas pessoas. Abram aí, João 12, mais uma vez, João, eu fiz questão de pegar pelo menos algumas das palavras escritas por João para ficar mais fácil. João 12, versículo 19. Olha só o que se fala em relação a Jesus. No caso, o que os fariseus falaram em relação a Jesus. Cristo ele estava desenvolvendo seu ministério, estava atraindo uma quantidade considerável de pessoas, as pessoas estavam seguindo a Jesus, os fariseus ficaram invejosos com isso, e olha só o que eles falaram. Abriram aí? João 12, versículo 19? Abriram? Olha só, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Significa dizer que ia todo mundo atrás de Jesus? Não, gente, ali uma boa parte de pessoas, muitas pessoas, mas não todas as pessoas. É mais ou menos quando a gente fala, né?
todo mundo é flamenguista, né? Não, nem todo mundo, né? Existe uma parcela considerável, é a maior torcida, mas não significa que é todo mundo completamente. Então, a gente fala isso direto, né? Todo mundo gosta de fulano, todo mundo gosta de ciclano, mas a gente está dizendo que é todo mundo completamente. São várias pessoas, uma parte das pessoas, boa parte das pessoas, mas não todas as pessoas completamente. E nesse caso específico, muitas pessoas seguiram Jesus Cristo. Muitas, mas não foram todas as pessoas. Então veja, mundo pode significar o lugar da nossa habitação, mundo pode significar sistema de valores corrompidos, mundo pode significar muitas pessoas, muitas pessoas. Então, é nesse último sentido que a palavra mundo, lá em João 3,16, lá em João 1,29, lá em 1 João 2,2, essa palavra ela é utilizada. Então, existe essa característica, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo que Deus amou a todo mundo completamente. Porque senão, meus irmãos, todo mundo inevitavelmente teria que ser salvo. É interessante porque em João 3,16 existe até um delimitador, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, olha só o delimitador, para que todo aquele que nele crê, veja, não é todo mundo, tem o quê? Vida eterna. Então, todo mundo que crê, todo mundo que tem fé em Jesus Cristo, e na prática nós sabemos que nem todas as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, elas não creem em Jesus Cristo. Então, mundo, meus irmãos, ali não significa todas as pessoas completamente. Na verdade, esse argumento ele é tão fácil, né, de ser derrubado, porque veja bem, se Deus amasse a todo mundo e todo mundo completamente, e se a gente provasse que existiu pelo menos uma pessoa que Deus nos amou, que Deus não amou, então essa argumentação estava furada. Não é verdade? Entenderam? Veja, se todo mundo ali significasse todo mundo completamente, a gente tem que partir do pressuposto que Deus amou todo mundo que existiu, que existe e que existirá aqui neste mundo. Deus amou a todos eles completamente. E a gente vê na Bíblia que Deus não amou a todo mundo. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 9, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele amou a Jacó e fez o que com Esaú? Aborreceu. Então, Deus não amou a Esaú. Então, se todo mundo fosse todo mundo completamente, a Bíblia estaria em contradição. Não é fácil, né, meus irmãos? Não é fácil, né, minhas irmãs? Quando a gente começa a estudar, queimar um pouco de neurônio, é porque o evangelho hoje é muito simplista, né? É muita frasezinha de efeito. E às vezes as pessoas não são educadas a ler, a interpretar, a queimar neurônios para entender o que a Bíblia de fato está falando. Dá trabalho, eu sei que dá. Principalmente nesse mundo digital que a gente vive, né? Uma das coisas, elas vêm muito por TikTok, por WhatsApp, a gente se alimenta disso em termos espirituais. Não, meus irmãos, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, entendeu? A gente tem que forçar mesmo a mente para poder entender as coisas de Deus. Então, as pessoas usam essa primeira categoria de textos. Que categoria? Que Cristo morreu por todo mundo. Então, a gente tem que entender, todo mundo não é todo mundo no seu sentido completo, mas muitas pessoas as quais Deus destinou para que elas crescem em Jesus. Romanos 5,18. 5,18, Romanos. Eu vou pegar na sequência, que eu não ia fazer o texto de Romanos não, mas eu vou fazer, para vocês não ficarem sem entendimento, ok? Pegaram aí Romanos 5,18? Beleza, então diz o seguinte, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha aí, tá vendo? Todos que se perdem, todos que são salvos. Então, essa questão do todos, ela assume a mesma ideia que a gente trabalhou agora há pouco, com relação à palavra mundo. A gente tem que pegar a palavra todo e entender dentro do contexto em que ela aparece. Nesse caso aqui do versículo 18, Paulo está fazendo um contraste entre aqueles que morrem em Adão e aqueles que são salvos em Cristo.
Em relação àqueles que morrem em Adão, todos morreram em Adão? Sim ou não? Todos morreram em Adão? Sim ou não? Todos morreram em Adão. Mas em relação a Jesus Cristo, todos são salvos por Cristo? Não, então ele está fazendo um contraste aqui, entendeu? Entre aqueles que morreram em Adão, realmente foram todos os homens, com exceção de Jesus Cristo, e aqueles que são vivificados, alcançados, salvos pela obra de Jesus Cristo. E aqui são todos aqueles que Deus destinou para a vida eterna, por quê? Na prática, a maioria não é salva. Na prática, a maioria não é salva. Então, o todos aqui, o primeiro, todos, se refere a todo mundo completamente. O segundo todos aqui se refere especificamente àquelas pessoas que experimentam da salvação. Uma mesma palavra, no mesmo versículo, assumindo dois significados diferentes. Certo? Porque, cá para nós, a gente vai ver lá na frente. Se Cristo tivesse morrido por todos, garantindo assim a salvação de todos, haveria inferno? Então, para que falar de inferno? Cristo falou mais no inferno do que em qualquer outra coisa. Cristo falou mais no inferno do que qualquer outra coisa. Veja que a mensagem dele era pesada, né? Fosse hoje, ele era expulso das igrejas. Então, veja, é isso. Timóteo 2, que pega a mesma ideia do texto que Jair falou, de Tito 2,11, que vai ser o todos aí, entendeu? Olha só, Timóteo 2, 4 e 6. Olha só, e mais uma vez, a gente vai pegar todos os homens dentro de um contexto específico. Vamos lá, olha só, 1 Timóteo, está em 2 Timóteo, encontrar nunca mais, 1 Timóteo 2,4, veja, o qual, referente-se a Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha aí, pastor, todos aí. Só entrou em contradição agora. Não, gente. A que se refere esse todos que nós temos aqui? Para você entender a que se refere esse todos que você tem aqui, você tem que ir lá para o início, para o versículo 1 e para o versículo 2. O que é que diz? Antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Eita, eu tenho que orar por todas as pessoas completamente. Como é que eu vou saber quem são essas pessoas, no sentido completo, que existem, pelas quais eu devo orar? Não. Olha só o versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, esse todos aqui, gente, é de todo tipo de pessoa. E aqui Paulo especifica que a gente tem que orar, especificamente falando, pelas autoridades constituídas, aquelas pessoas que estão investidas de uma autoridade. Ele não falando aqui de todo mundo. Então, quando ele diz aqui, no versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, são os homens de todas as classes, inclusive autoridades civis, que no tempo do apóstolo Paulo era complicado, viu? Porque quem era a autoridade civil máxima do Império Romano? O imperador. Nero, Calígula, olha mesmo as peças boas. Somente o supra-sumo do inferno, entendeu? Mas mesmo assim, Paulo diz, você tem que orar por eles, pelas autoridades constituídas, porque é um tipo, é uma classe de pessoas que lá Deus também vai ter os seus escolhidos. No caso dos imperadores romanos, eu não me lembro de nenhum ter sido salvo, pelo menos ali no primeiro século da era cristã. Muito pelo contrário, eles oprimiram a igreja até o fim, entendeu? Mas Paulo diz, ore por essa classe de pessoas também. Então, todos os homens significa também isso. Todas as classes de pessoas. Eu tenho que orar por homem, por mulher, eu tenho que orar por rico, por pobre, por branco, por preto, por culto, por inculto, toda classe de pessoas.
Todos os homens nesse sentido. Entendeu? Então, quando Paulo chega e diz aqui que Deus deseja a salvação de todos os homens, não é de todos completamente, mas é de todos indistintamente, sem distinção. Porque para Deus não tem distinção. Então, todos aqui têm uma conotação. Hebreus 2:9 diz o seguinte: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Eita! Aí, Cristo morreu por todos aqui, ó. Uma observação inicial. No original, não tem a palavra homem, anthropos, não tem. E aí foi a inclusão dos tradutores, uma péssima inclusão, entendeu? Não precisava dessa inclusão aqui, entendeu? Não precisava. Então a palavra homem não tem aqui no original. Primeira observação que a gente vê de cara. Então, quem são esse todo aqui que o autor aos Hebreus vai falar? Quando você olha o restante do texto, você vai ver, são os filhos de Deus, no versículo 10, você vai ver, são os santificados, no versículo 11, você vai ver no versículo 13, são aquelas pessoas que fazem parte da família de Deus. E eu pergunto, todos são filhos de Deus? No sentido de relação paternal, de relação filial, de comunhão? Não. Eu pergunto, todos são santificados para Deus? Também não. Eu pergunto, todos fazem parte da família de Deus? Também não. Então esse todo se refere tão somente ao todo daquele que é salvo, que é santificado, que é filho de Deus, que faz parte da família de Deus, porque nem a palavra homem tem aí no original, somente a palavra todo, entendeu? Então são os cuidados que a gente deve ter, e talvez você fique pensando, mas pastor, como é que a gente vai saber? Bem, isso não é obrigação sua de saber, isso é obrigação dos pastores saberem, porque é por isso que a gente estuda línguas originais, grego, hebraico, para a gente poder saber desses detalhes. Então nós temos a obrigação de saber, vocês não, e a nossa obrigação é ensinar para vocês. Certo? Pastor Valdes? 5:9. Muito bem, vamos lá. Adiante aí. Hebreus 5:9. Isso. Aí ficou mais claro. Ó. Muito obrigado, Pastor Valdes. Olha só. Hebreus 5:9. Você vai saber quem é o todo. É interessante, né? Porque você passa dois capítulos para chegar a isso. Ó. E, tendo sido aperfeiçoado em relação a Jesus, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos. Todos completamente? Não. Todos os que lhe... Está vendo aí, gente? Está vendo aí? Delimitado. Todos não significa todo mundo, entendeu? Então você tem que saber. Há textos que todo é todo mundo? Sim, mas não são todos. Ok? Então tem que ter essa observação. Tem que ter essa observação. Isso. Somente aqueles que Deus havia dado, né? Versículo 3, né? 13, isso. Versículo 13 de quanto? De Hebreus 2 ou Hebreus 5? Sim, exato. Os filhos de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus, entendeu? Eu não cheguei a ler a sequência, mas basicamente é isso. Se você for olhar o versículo 10 de Hebreus 2, você vai ver que ele se refere aos filhos de Deus. Se você for olhar o versículo 11, os santificados. Se você for olhar o versículo 13, família de Deus, entendeu? Então, esses todos são essas pessoas aqui, não são todas as pessoas completamente. Certo? Vencemos o segundo bloco. Acho que os dois blocos maiores, né? Olha o terceiro bloco. Cristo quer que todos sejam salvos. Vamos lá, abram aí. 2 Pedro 3:9. E aqui, meus irmãos, a gente vai vendo os textos mesmo, entendeu? Para a gente poder tirar as dúvidas, não ficar com dúvida, não pode ficar com dúvida. Terceira categoria, Cristo quer que todos sejam salvos. 2 Pedro 3:9. Olha só, aqui talvez seja um pouco mais polêmico, mas a gente vai resolver. Vamos lá. Abriram aí, a gente está no finalzinho, vou pedir só um pouco mais de paciência de vocês. Diz o seguinte, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, geralmente se levanta aqui uma questão: como é que Cristo morreu? Especificamente pelos eleitos?
E aqui Pedro diz que Deus deseja, aquilo que Mário falou, né? Deus deseja que todos sejam salvos. Não é contraditório? Não há uma contradição aqui? Não há. Por quê? Veja, como Deus bondoso, o Senhor, Ele não tem prazer. A gente não pode esquecer disso. Deus, Ele não tem prazer algum em ver as suas criaturas, não estou falando de filho, as suas criaturas perecendo eternamente. Não, muito pelo contrário. Mas é do desejo de Deus que elas se convertam, é do desejo de Deus que elas sejam salvas. Tanto é que Deus levanta pessoas para pregar o evangelho para elas. Cristo falou isso, foi a sua última ordem: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Então, Deus, Ele envia pessoas para pregar, para anunciar o seu evangelho. Então, não é do prazer de Deus que essas criaturas pereçam, mas que elas se convertam e sejam salvas. Agora, todavia, nem todas serão salvas. Por quê? Porque nós devemos fazer uma diferença entre dois tipos de vontade de Deus. E a gente já estudou isso. Não, a gente não estudou isso, a gente vai estudar lá na frente ainda. Quais são esses dois tipos de vontade de Deus? Aquilo que a gente chama de vontade decretiva e aquilo que a gente chama de vontade do desejo de Deus. Fica fácil você decorar porque começa com a letra D, né? Então, o que são esses dois aspectos da vontade de Deus? O primeiro deles, vontade decretiva, se refere àquilo que Deus ordenou desde toda a eternidade. Deus, Ele decreta tudo o que acontecerá em algum momento. Ele determinou que o sangue de Cristo seja aplicado somente aos eleitos. Tanto é que sobre isso, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele falou o seguinte, abro aspas para Spurgeon, ele diz: certamente acontecerá que todos aqueles pelos quais Cristo fez expiação, de fato serão salvos, porque Deus decretou que isso acontecesse. Ou, então, a obra de Cristo foi insatisfatória, até que um homem, crendo, lhe dê valor. Isso é inconcebível. Então, a obra de Cristo só tem valor quando a pessoa crê? Existe a dependência da crença do homem para que a obra de Cristo venha a ter valor? Não, isso é inconcebível. Então, vontade decretiva de Deus é aquela que Ele determina e que vai se cumprir, obrigatoriamente. Existe um segundo aspecto da vontade de Deus, que nós chamamos de vontade do desejo de Deus, que se refere àquilo que Deus quer de suas criaturas. Por isso, faz convites aos pecadores para que se convertam e andem nos seus caminhos. Contudo, a gente observa que nem todos fazem isso, mas é da vontade de Deus que o homem vive uma vida boa, uma vida reta, uma vida piedosa, mas o homem não quer por causa dos seus pecados. Mas isso não significa dizer que Deus não deseja isso para ele. Deus quer o melhor. Infelizmente, muitas vezes a gente escolhe o pior. Então, é o que acontece aqui, no dizer de Pedro. Aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Ezequiel 33, 11. Então, quando diz aqui que Deus deseja que todos que Deus deseja que todos sejam salvos, esse desejo aqui de Deus não é aquele desejo decretivo, é aquilo que Ele quer, aquilo que Ele almeja, mas dentro da realidade que o homem sempre vai escolher o mal, sempre vai escolher o pecado, mas mesmo assim, não obstante essa realidade, Deus envia pessoas para pregar o evangelho, para que as pessoas, exatamente, demonstração da sua misericórdia, para que as pessoas possam se voltar para Ele. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Vamos lá. Atos 13, 48. Vai melhorar a nossa interpretação. Eu quero ler pelo menos o quadro aqui, porque isso aqui é importante. Atos 13, 48. Diz o seguinte, eu vou aqui ler. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha só que coisa interessante aqui. Isso aqui é vontade decretiva, não é vontade do desejo de Deus. Tem que fazer essa classificação. E creram, veja, todos os que haviam sido o quê? Destinados para a vida eterna. Quem é destinado para a vida eterna, inevitavelmente vai crer. Nem que seja igual aquele segundo ladrão de Cristo, que foi crucificado com Cristo na cruz. Estão lembrados da mensagem da semana passada? Estão lembrados? Ele foi salvo ali aos 45 do segundo tempo. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Interessante, né? Cristo morreu naquele dia, né? E disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Já ajuda a entender a próxima aula, né? Já ajuda a entender a próxima aula. As coisas estão bem conectadas, certo? Muito bem. Olha só, gente, eu coloquei esse quadro aí para que vocês pudessem, se vocês entenderem esse quadro, vocês vão entender toda a lição. Toda a lição. E ficou até bonitinho aí, né? Não foi a gente que fez, não. O nosso irmão Wallace, e ele se esmera muito aí, ficou muito legal. Eu gostei mesmo. Precisava que ia dar um trabalho grande botar esse quadro aí. Olha só, quadro resumido do estudo. Expiação limitada. Não, expiação ilimitada, que é como veem os arminianos. Olha só, Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens. Então, se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, qual é a consequência? Todos serão? Isso é o que nós chamamos de universalismo. Como consequência, a realidade do inferno elimina essa possibilidade. Então, para que inferno? Para que se falar de inferno? Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas, então todos são salvos. Ninguém vai ser condenado. Não vai ter inferno, né? Eu me lembro agora de Ariano Suassuna, né? Na peça O Alto da Compadecida, lá no final, no julgamento, né? Ele faz a ilustração de maneira jocosa, mas acaba sendo a realidade, né? Que fica lá. Por isso que o nome é Alto da Compadecida, né? Porque no final Maria intercede por todos e todos são salvos. Aí ele fala, né? Desse jeito o inferno vai ser igual a repartição pública. Tem, mas ninguém usa, ninguém está lá, né? Existe, mas ninguém está lá. Então é uma realidade, entendeu? É um ensinamento agora, desculpa. É uma realidade. Então, a realidade do inferno não existiria se isso fosse um fato. Expiação ilimitada ainda. Cristo morreu por alguns pecados de alguns homens. Ele morreu por alguns pecados, não são todos, de alguns homens. Então, todos serão condenados. Porque se você tiver um pecado na sua conta, você vai ser condenado por causa daquele pecado. E aí, a realidade do céu elimina essa possibilidade. Porque não existe um céu em que existirão pessoas salvas? Então isso aqui é infundado. É infundado. A outra possibilidade. Cristo morreu por alguns pecados de todos os homens. Alguns de todos. Ninguém será salvo. Por quê? A realidade do céu elimina essa possibilidade. Então, se tem céu, e se Cristo morre por alguns pecados de todos os homens, eles vão estar em débito com Deus. Ninguém vai ser salvo. Mas como ninguém vai ser salvo se existe céu? Então, acaba sendo contraditório. Final, expiação limitada. Cristo morreu por todos os pecados de alguns homens. Essas pessoas serão efetivamente salvas. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Nenhuma, meus irmãos. Nenhuma, minhas irmãs. Quando ele estava lá na cruz, agonizando, quando ele estava lá na cruz, morrendo, e ele chegou para Deus e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava assumindo o pecado de todos aqueles que Deus havia destinado para a vida eterna. Eu penso que quando Cristo estava ali na cruz, naquele momento, ele estava pensando em cada um de nós que somos salvos hoje. Foi por isso que ele fez aquele sacrifício, porque ele sabia que aquele sacrifício não seria em vão. E cada gota de sangue que ele derramou ali no Calvário, efetivamente iria salvar aquelas pessoas que Deus destinou para a vida eterna. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. E por isso nós somos salvos, eternamente salvos, seguramente salvos. Não existe nada, absolutamente nada, que vá mudar essa bendita realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está em Cristo, então, se você pertence a Cristo, se você vive na comunhão com Cristo, não se desespere, não se desespere. Você está remido eternamente pelo Senhor. E aquelas pessoas as quais Deus destinou para a vida eterna, essas pessoas, um dia,
serão salvas, nem que seja igual àquele ladrão na cruz, aos 45 do segundo tempo. Agora, você não sabe o seu futuro, você não sabe o que vai suceder com você amanhã, você não sabe o que vai suceder com você daqui a 1 minuto. Então o que você deve fazer hoje, agora, você que não é salvo, se voltar para esse Cristo, reconhecer o seu sacrifício, se banhar no seu sangue, para que assim você possa experimentar também essa bendita realidade. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, como aplicação final, nos alegremos nesse fato. Que fato? Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós, e por isso nós estamos aqui, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.